Boa noite. Pedido de vista do ministro Teori Zavascki interrompe o segundo dia de julgamento no STF da descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Os ministros retomaram o julgamento do recurso extraordinário que se discute a descriminalização do porte da maconha para consumo individual. O caso teve início na Justiça Paulista, no município de Diadema, quando um rapaz foi condenado por estar com 3 gramas da droga. O recurso extraordinário chegou ao STF e teve a repercussão geral reconhecida, de modo que a decisão tomada deverá alcançar outros processos em que se discute a mesma tese. O relator do recurso, o ministro Gilmar Mendes, já havia votado na sessão do dia 19 de agosto. Segundo ele, não se pode penalizar o usuário como se fosse um traficante. Por esse motivo, votou pela permanência das seguintes penalidades: advertência verbal e participação em cursos para o usuário de todos os tipos de drogas, mas apenas na esfera civil e não na criminal. O ministro Edson Fachin abriu a divergência parcialmente. Enquanto não houver pronunciamento do Poder Legislativo sobre tais parâmetros, é mandatório, em nosso ver, reconhecer a necessidade do preenchimento dessa lacuna. Considerando o termo legislador definido em lei o tráfico, soa razoável nesse interregno entre a decisão e a nova lei específica do tema desses parâmetros, determinar aos órgãos do Poder Executivo, Senado e CNPCP, até que sobrevenha a definição legislativa que os regulamente na condição rebus sic stantibus. Tais provisórios parâmetros devem ser considerados relativos, iuris tantum, sempre passíveis de verificação no caso concreto por parte do magistrado. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu a divergência com o argumento de que não se pode confundir atitudes ruins do ponto de vista moral com ilegalidade. É preciso não confundir moral com o direito. Há coisas que a sociedade pode achar ruins, mas elas não são ilícitas. Se um indivíduo, na solidão das suas noites, beber até cair desmaiado na cama, isso pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito. Pois digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir. Eu não estou dizendo que é bom. Eu apenas estou dizendo que o Estado não deve invadir essa esfera da vida dele para dizer se ele pode ou não pode. O repórter Rafael Oliveira acompanhou toda a sessão e tem os detalhes. Boa noite, Rafael. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. Como vimos na reportagem, após o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, votaram os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Ambos divergiram parcialmente do relator. O ministro Fachin votou pela descriminalização apenas da maconha. Já o ministro Barroso avançou ao determinar um limite referencial para este consumo. Segundo ele, o limite deve ser de 25 gramas ou então 6 plantas fêmeas, pelo menos até que o Poder Legislativo defina parâmetros para este consumo. Após o voto do ministro Barroso, o ministro Teori Zavascki pediu vista do processo. Portanto, o julgamento foi interrompido e deverá ser retomado nas próximas sessões. Lembrando que a decisão deste recurso extraordinário vale apenas para o caso concreto e também para os outros casos da mesma natureza que aguardam na fila para julgamento. Para valer como regra geral, é preciso que os ministros aprovem o entendimento como súmula vinculante. William. Obrigado, Rafael.